Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre trade de valor. Bom pessoal, eu havia comentado com vocês aí que eu estava naquela série de estudos lá sobre as empresas de crescimento de dividendos. Ainda falta uma empresa da lista para a gente analisar, mas hoje nós vamos falar sobre trade de valor. Provavelmente eu devo analisar essa empresa o ano que vem. Esse deve ser o meu último vídeo do ano, acredito eu. A não ser que eu tenha paciência aí de fazer mais algum vídeo, mas acho que vai ser meio difícil, correria daqui até o final do ano. Negócio de Natal, viagem de ano novo e tal, aquelas coisas todas, então é quase certo que eu não consiga parar muito bem para fazer um vídeo. Bom, eu havia comentado em outubro sobre um grande IPO que estava para acontecer lá na bolsa. Para quem não sabe o que é IPO aí, quem é muito cru ainda nas ações, está começando a aprender agora. IPO é quando a empresa abre capital na bolsa de valores. O cara tem uma empresa fechada, coloca na bolsa, isso aí se chama IPO. Bom, a gente estava acompanhando aí o IPO da Ferrari. A Ferrari é isso mesmo, galera. Com o código RACE. Eu havia comentado uns vídeos para trás sobre esse IPO. Não me lembro qual vídeo também. Mas a Ferrari é essa mesmo. É aquela Ferrari dos carrinhos de Fórmula 1. É aquela Ferrari dos carros de luxo. Ela não estava com capital na bolsa. Ela era uma empresa de capital fechado. É uma empresa italiana. A maioria dos donos eram da família, própria família da escuderia La Ferrari. E, se eu não me engano, a Fiat tinha uma participação ali de 30%. Eu acho que ela não tinha um controle da Ferrari. Era uma coisa de 30% na Ferrari. E aí juntou a Fiat com mais a família Ferrari lá e abriram capital na bolsa. É um ponto importante, porque é uma empresa assim de renome mundial e é mais uma empresa para somar ali na bolsa, né? Para somar ali na bolsa de Nova York, que já tem tantas empresas, mas quanto mais para a gente poder analisar é melhor. Bom, qual é a ideia aqui que a gente está fazendo no vídeo? O vídeo é o seguinte: a gente vai fazer um estudo de caso de trade de valor. O que seria isso? A gente vai pegar uma empresa, eu peguei uma empresa qualquer aí, não dá para saber se a Ferrari é uma empresa boa para se fazer trade de valor. A gente vai descobrir isso junto, aqui através dos vídeos. A ideia dos vídeos não é trazer nenhuma recomendação, falar para você sair comprando Ferrari. Não é para você fazer isso, gente, pelo amor de Deus. O vídeo aqui é um vídeo só para a gente poder aprender o que olhar nas empresas, para a gente poder identificar quais os dados que temos que olhar, o que olhar no case de negócio dela, como identificar alguns detalhezinhos que podem dar alguns problemas no futuro a nível de balanço. Enfim, a gente aprender como analisar uma empresa para se fazer um trade de valor. Ela é uma empresa que teve um IPO recente. Então, assim, mais um motivo para você não entrar em trade de valor nela. Você pode estar pensando assim, mas o Viver de Dividendos vive falando que não é pra gente comprar empresa de IPO, porque é empresa muito nova e tal. Sim, é isso mesmo, não é para comprar empresa de IPO. Por isso que eu optei até por fazer da Ferrari, pra gente não ter muito problema quanto a isso, entendeu? É uma empresa aí que tem 4 anos aí, vamos dizer, nem 4 anos tem de dados aqui, porque ainda não fechamos 2015, mas a gente vê que é uma empresa muito nova na bolsa, então não dá para você ter uma base para tomar nem como trade de valor e nem para colocar na carteira. Enfim, quando a empresa sai no IPO, você tem que esperar alguns anos e ver como é que ela vai se comportar no mercado. A Ferrari tem uma vantagem sobre os demais IPOs. A gente não precisa talvez esperar, 10 anos, 15 anos para ver se a empresa vingou mesmo no mercado. Porque a Ferrari é uma empresa muito antiga, ela não é uma empresa agora recente, não é uma startup aí dessas de tecnologia que surge em um mês e daqui a 2 anos está quebrando. É uma empresa antiga, já de renome, com uma marca forte no mercado. Então é uma empresa que
que apesar de ter um IPO, a gente consegue ali, tem uma certa confiança no mercado. Vou dar um exemplo para vocês aí do que aconteceu no Brasil, que foi o IPO mais recente aí agora, que a gente teve do BB Seguridade, que era um braço do BB e abriu, se dividiu, fez um spin-off, né, que chama-se na bolsa, fez um spin-off lá do BB e abriu lá o BB Seguridade. Era uma empresa nova na bolsa? Sim, mas era uma empresa que você poderia investir? Poderia investir, porque ela já vinha com uma tradição já do Banco do Brasil, que era uma empresa centenária aqui no país e tal, aquela coisa toda. Então, tem que analisar cada IPO de forma separada. Mas aqui na Ferrari não dá pra gente ter uma ideia se ela ainda é uma empresa boa ou uma empresa ruim. E nem vai dar no final desse vídeo. A gente vai ter que olhar aí, o trade de valor, você não faz ele olhando em questão de meia hora, uma hora, não. Você pode até, de repente, fazer igual eu fui fazendo lá na Manhattan. Eu coloquei uma posição pequena, depois fui aprendendo da empresa e fui aumentando a posição devagar. O que é até aconselhável que você faça. Mas não é uma coisa que você acaba de estudar em 40 minutos e bota todo o seu dinheiro ali. Então, é uma coisa que você tem que aprender da empresa, conhecer o balanço dela, ir acompanhando para ver o que o mercado vai dizer dos balanços, qual é a reação do balanço para o mercado, entendeu? E isso daí, mesmo que você olhe para trás, leia os balanços, você não consegue ter essa sensação, esse feeling do que o mercado está achando, se a empresa está indo bem ou mal, aquela coisa toda. Isso aí você só vai tendo no momento ali, você tem que viver o momento para você ter uma ideia, entendeu? Então por isso que é importante você, quando for fazer um trade de valor, entrar com um valor pequeno e vai aumentando a posição à medida que você vai conhecendo mais a empresa. Se você achar ali no meio daquele caminho que tem alguma coisa ali, poxa, eu não gostei de tal detalhe, aí você começa a diminuir a posição para baixo até sair da empresa. É assim que funciona. Beleza? Então aqui, primeiro a gente vai dar uma olhada aqui nos... O que você tem que olhar primeiro numa empresa quando você for fazer um trade de valor? Você primeiro olha os dados, você olha os números aqui por alto, que é esses números que a gente tem aqui. Depois você dá uma olhada no case de negócio dela, porque se você perde ali, sei lá, 30 minutos para olhar o case de negócio da empresa, e aí quando você vai olhar os dados, você vai ver a empresa está com prejuízo, com uma dívida enorme, quer dizer, você perdeu tempo à toa. Então, dá uma garimpada nos dados primeiro, que é a coisa mais rápida. Você bate o olho assim, rápido, você já consegue identificar. Com o tempo, aqui a gente vai fazer um pouco mais devagar, mas com a prática, você bate o olho em 5 segundos, você já vê se a empresa é boa ou ruim, entendeu? Você tem uma ideia. Né? Quer dizer que você vai saber os meandros daquela empresa ali, mas você tem uma ideia assim rápida, se ela é boa ou ruim. Então, isso aí é o primeiro passo. Você dá aquela olhada primeiro, identifica ali a empresa. Ah, não, é uma empresa que está com os dados legais. Então aí você começa a estudar o case de negócio dela. Vai ver os produtos que ela vende, quais são os clientes, aonde que ela atua, se ela exporta muito, e por aí vai. O mercado de atuação dela, etc, etc. Aí você estuda os balanços depois, que começa a ler os relatórios. No caso da Ferrari, a gente tem a vantagem de que nós estamos pegando ela no começo. Então, não há muito o que ler para trás. Vamos lá então. O primeiro passo que a gente olha é a receita. A gente vê aí que os últimos 10 não, já estamos no IPO, meu filho. Os últimos 4 anos aí, a gente vê uma receita em crescimento, o que é um bom sinal para um trade de valor. Você vê que a receita vem crescendo, mas não é um crescimento assim absurdo, não é um crescimento agressivo. Talvez pelo fato que eu falei antes da Ferrari já ser uma empresa já mais madura no mercado, né? Ela não é uma empresa nova. Quando a empresa está começando, ela tem aquela explosão de receita, você captando cliente aqui e ali, então é mais fácil de você ver um crescimento robusto, o que é bom por um lado, né? Que você tem aí se às vezes você quer fazer um trade de valor muito curto, né? Aí nem seria trade de valor, talvez, né? Aí já seria mais trade mesmo, né? Mas às vezes você quer fazer um trade de valor um pouco mais curto, então você dá uma olhada aí às vezes a empresa tem aquela explosão de receita e geralmente a cotação sobe junto com aquela velocidade fenomenal.
Bom, aqui a gente tem um problema, porque a Ferrari, eu fico pensando tanto em Manhattan, que às vezes eu confundo. A Ferrari aqui não tem dados aqui de 2008 e 2009. Por que é importante a gente olhar 2008 e 2009? Pode ver que quase todas as empresas que eu olho, eu dou uma olhadinha ali em 2008 e 2009. Porque 2008 e 2009 teve a crise nos Estados Unidos, uma crise que se alastrou aí por todo o globo. Não foi a maior crise, mas foi uma crise grande, considerável. E isso daí é muito importante a gente conseguir identificar como a empresa se comporta na crise. Pô, crescer quando todo mundo está crescendo, isso é muito fácil. Isso é mamão com açúcar. A gente viu a Vale aí, ó, no Brasil, quando o minério de ferro estava lá $130, se eu não me engano. Petrobras também, aí jorrava dinheiro no caixa da empresa, aí é moleza. Agora, difícil é você ver a empresa crescer nos momentos de dificuldades. É esse tipo de empresa que você tem que procurar colocar na sua carteira. São aquelas empresas que no momento de dificuldade, ela ainda assim consegue crescer. Qual empresas são desse tipo? São empresas que têm fosso competitivo. Ah, o que é fosso competitivo? Dá uma olhada no blog ali, pesquisa ali em cima, que vocês vão identificar sobre fosso competitivo. Eu não sei se eu falei no começo, mas esse aqui não é o primeiro vídeo de trade de valor. Se vocês não têm noção nenhuma do que é trade de valor, dá uma olhada no nosso canal do YouTube e dá uma olhada aqui em cima também na pesquisa do blog, se você não conseguir achar o canal do YouTube nosso. Pesquisa ali por trade de valor, tem um videozinho que explica assim, muito por alto, que eu explico de forma bem rápida, o que olhar nas empresas de trade de valor, quais os dados que a gente tem que procurar, que tem que olhar no case de negócio, uma coisa assim, bem introdutória sobre o trade de valor. Eu não vou repetir as coisas que eu falei lá para não ficar muito longo esse vídeo, que já vai ter muita coisa pra gente falar de Ferrari aqui. Mas depois vocês dão uma olhada lá pra vocês terem uma ideia do que é o trade de valor. Se eu já falei isso no começo do vídeo, me desculpa, porque minha cabeça tá mil agora. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de olhar ali 2008 e 2009 pra gente poder ver como a empresa se saiu no período da crise. Infelizmente, Ferrari não tem como a gente ter uma base. Porque ela teve o IPO agora em outubro, então não tem balanço dessa época. E a gente tem que olhar esse período, porque quanto mais dados a gente tiver da empresa para o trade de valor, é melhor. Porque você consegue identificar se a empresa é cíclica ou não. Se bem que às vezes tem algumas empresas que demoram mais a ciclar do que 10 anos. Mas empresas de carros, geralmente, elas são bem mais cíclicas. Eu geralmente ficaria um pouco preocupado com Ferrari, achando que ela era um pouco cíclica. Porque se você for pegar aí uma Ford, uma Volks, uma Chevrolet, enfim, até a própria Fiat mesmo, que era uma das donas da Ferrari, que era, não é, né? São empresas assim de automóveis, elas são muito cíclicas. Elas dependem muito que a economia do país, que a economia de uma região esteja bem, porque se o cara está passando dificuldade, ele não vai comprar carro. Carro é um bem de poder aquisitivo muito alto. Então a Ferrari, ela tem assim um case um pouco diferente dessas empresas. Você tem que olhar a Ferrari, você tem que comparar ela com BMW, Mercedes, porque são empresas assim que vendem carros mais luxuosos. Se bem que a BMW e a Mercedes ainda pode misturar um pouco, que elas têm uns carros mais populares também. Não é tão assim, a Ferrari é uma marca mais luxo do que elas, né? Mas geralmente são empresas menos cíclicas do que as outras de carro. Então eu acredito que a Ferrari não seja uma empresa cíclica, mas não tem como a gente ter uma certeza absoluta, porque está faltando os dados ali de 2008 e 2009. Mas eu acho que ela é esse perfil de empresa que a gente está vendo aqui, ó. De 2012, ela estava com 2,2 bilhões de receita. Aqui está em euro, né? Essas receitas estão em euro. Tem que ficar atento a isso aí, que não é dólar.
e hoje ela bateu 2,8. Então não é um crescimento absurdo, mas é uma empresa que você vai ver que ao longo desse período aqui, ela deve ter tido um crescimentozinho, aquele reloginho lá, um pouquinho todo ano, um pouquinho todo ano. Tem uma vantagem e uma desvantagem disso. Você precisa de entender o que o mercado espera da Ferrari. É por isso que eu falei com vocês que não dá para você entrar num trade de valor agora na Ferrari. Porque se o mercado está com uma expectativa muito grande sobre Ferrari, e a gente pode até ver, a gente vai identificar um pouco sobre isso no gráfico, mas não dá para a gente ter uma noção completa. Mas se o mercado está com uma expectativa muito grande sobre Ferrari e a Ferrari não conseguir apresentar resultados, um crescimento muito bom, tende a cair a cotação. Porque o mercado estava com expectativa aqui, a Ferrari apresentou aqui, a cotação vai cair. Agora, se o mercado está com expectativa que a Ferrari vai crescer, sei lá, 2% ao ano, e de repente a Ferrari cresce 5% todo ano, a cotação vai fazer isso aqui, ó. A cotação vai disparar para cima. Então a gente precisa identificar qual é a expectativa do mercado. Isso não dá para a gente saber agora. Precisa de um pouquinho mais de tempo para a gente ir observando esses detalhes. Isso é muito importante, um trade de valor, você identificar o que os outros investidores esperam da empresa. Lógico, todo mundo espera que a empresa cresça, né? Mas se eles esperam o nível de crescimento, se a empresa vai corresponder àquele nível de crescimento. Bom, a gente olha a margem operacional aqui, vocês podem ver que é uma margem assim, bem robusta comparada às outras empresas de carro. A gente já analisou empresas de carros aqui no blog. Dá uma olhada aí na pesquisa no blog que tem. Fiz um apanhado de todas as principais empresas de carro, Peugeot, Fiat. Dei uma pincelada rápida nelas para vocês terem uma ideia. É bom para vocês darem uma olhada. Então ela tem uma margem, você vê que a margem dela vem estável em 15%, teve uma melhora agora esse ano, mas vem estável em 15%. Provavelmente deve voltar para esses patamares. A gente dá uma olhada aqui no lucro líquido dela, 212 e foi para 313. Não é que acompanhou mais ou menos a receita ali, né? Acho que o lucro líquido, pelo que parece, deu um crescimento um pouquinho melhor, mas também não é aquela coisa absurda, beleza? O lucro por ação não dá pra gente ter uma ideia ao longo do tempo, porque ela é muito nova, né? Só tem esse ano aqui, praticamente. E agora aqui é dividendos. Isso aí é fundamental. Quando eu bati o olho nela, eu vi que ela não distribuía dividendo. Eu olhei que ela estava com a receita crescendo, ano a ano. Uma margem boa, pouco endividamento. Falei, parece ser um case de negócio interessante para um trade de valor. Não quer dizer que é um case, parece. A gente vai descobrir isso ainda. Mas ela tem todas as características ali para se tornar um case de um trade de valor. Agora a gente tem que acompanhar, porque vai que ela cisma de distribuir dividendo em 2017. Se ela distribuir dividendo, aí a gente corta ela fora, joga no lixo, porque trade de valor, não se faz trade de valor com empresas que distribuam dividendos. Por favor, não me faça isso. Não me faça isso, porque não dá para fazer trade de valor com empresa que distribui dividendo. Empresa que distribui dividendo, você vai comprar ela para você morrer com ela. Vamos dizer assim. Você vai comprar ela para sempre. Ela começou a distribuir dividendo, você tira o trade de valor fora. Esse pode ser um dos gatilhos. Claro que se a empresa piorar o resultado, você vê que vai vir uma crise sinistra para cima dela, você pula fora também. Você não vai esperar a bomba estourar no seu colo, né? Mas enfim, a gente precisa de analisar essas coisas. Aqui a quantidade de ações e tal. Aí aqui tem o fluxo de caixa. Esse daqui foi um indicador que eu não gostei. Estava dando uma olhada aqui. O fluxo de caixa dela não é lá grandes coisas. Não é uma empresa que investe muito. Tem que dar uma olhada para ver por que esse fluxo de caixa dela estava caindo.
deu uma melhorada aqui esse ano. Tem que dar... Eu acho que, se eu não me engano, foi até um resultado financeiro que fez ele dar uma melhorada. Mas... Não é uma boa notícia isso aqui não. A gente precisa que esse fluxo de caixa suba. A gente precisa que ele cresça. E ele não estava nessa tendência. Se não tiver dinheiro em caixa, ela não vai conseguir recomprar ações. Se ela não recomprar ações, a cotação dela não vai fazer isso aqui, ó. Ela precisa de recomprar ações. Se ela não recomprar e não conseguir apresentar resultado, a cotação vai fazer isso aqui, ó. Se ela não recomprar. Ou pode ir para baixo. Enfim. Só para vocês entenderem. Então ela precisa de ter dinheiro em caixa para fazer as recompras de ações. Ela não vai distribuir o lucro. Então, obviamente, ela tem que recomprar ação. Recomprando ação ou investindo na própria empresa, beleza. Não vai recomprar ação, mas, sei lá, ela vai abrir 10 lojas por ano. E vale a pena. Vai aumentar o fluxo de operação, o fluxo de caixa operacional dela. Beleza, está investindo no próprio negócio. Mas não é o perfil da Ferrari. A Ferrari não é aquela empresa que vai sair abrindo loja atrás de loja. Depois a gente vai estudar o case de negócio dela, a gente vai ver que ela tem uma operaçãozinha de loja. Mas enfim, para vocês entenderem aqui, a gente deu uma pincelada aí nos dados aí primeiro aí. Vamos dar uma olhada aqui agora no endividamento dela. Rapaz, onde fica o endividamento? Aqui. Dívida por patrimônio líquido. Esse número aqui está com 21% do patrimônio em dívida. Parece uma dívida equilibrada para uma empresa de carro que tem uma necessidade de capital muito grande, de investimentos e tal. Parece uma dívida bem equilibrada. Vamos dar uma olhada lá no outro indicador que eu gosto de usar, que é o índice de cobertura de juros. O índice de cobertura de juros dela aqui tá super tranquilo, tá zerado. Por que tá zerado? Provavelmente o resultado financeiro dela deve ser maior do que o pagamento de juros. Às vezes ela financia alguns carros, né? Vai ver. Ou financia alguma operação, não sei. E o dinheiro que ela ganha financeiramente com essas operações é maior do que o que ela paga de juros. Então, geralmente, aí é tranquilo para pagar as dívidas, entendeu? Então, é uma dívida totalmente equilibrada aí da Ferrari, não tem grandes preocupações. A gente sabe que Ferrari vende produto. Então, quando se vende produto, a gente tem que olhar esses indicadores de eficiência. Vamos dar uma olhada para ver como é que está a eficiência da Ferrari ao longo desses anos aí. Não tem muitos dados, galera, então não dá pra gente ter uma ideia muito grande, mas vamos olhar primeiro aqui, ó. É o giro da venda. O que é isso aqui? Tem isso tudo aqui no meu blog, tá, gente? Isso tudo aqui, ó. Todos esses itenzinhos aqui estão lá no blog. Só pesquisar aqui em cima sobre eficiência que vocês vão achar isso tudo lá. Isso aqui é uma análise já, não é para aquele cara que está querendo aprender o beabá. Ele não vai ver esses dados aqui que ele não vai entender nada. Se você já leu isso aqui e entendeu, você já está aí no nível mais ou menos avançado já da coisa. Então, é para a galera que está em busca de algum conhecimento um pouco mais avançado. Isso aqui é o giro de venda dela, que é o quê? Basicamente o tempo que ela leva para vender e receber o produto. Então a gente vê que, olha só aqui que legal, olha como a Ferrari vem conseguindo cair o prazo para receber os produtos, entendeu? Olha, ela recebia geralmente um carro ou um produto que ela vendia em 32 dias. Hoje ela praticamente aí quase a metade, né? 17 dias para receber. Isso é excelente, excelente. Isso é um bom sinal, é um ponto positivo para ela. Aqui é quantos dias o produto fica ali no estoque dela até ser vendido, entendeu? Aqui tá nivelado ali mais ou menos, vamos botar na média aqui, né?
Isso aqui não teve grandes variações. E aqui a gente vê o prazo que ela leva para pagar os fornecedores, né? Isso é um mau sinal, Não é assim, vamos dizer que é mau sinal, mas não é uma coisa muito boa. Isso aqui, o ideal é que ele aumente, né? Quanto mais tempo a empresa tem para pagar os fornecedores, é melhor, entendeu? Ela está caindo. Ela pagava em 143 dias o fornecedor. Hoje ela paga em 110, entendeu? Mas a gente vê aqui que está numa tendência de baixa. E aqui a gente vê o ciclo de conversão do dinheiro dela. O que é esse ciclo de conversão do dinheiro? É para vocês entenderem. O dinheiro, vamos supor, ela tem um dinheiro aqui, ela investe em um produto, fabrica um item. Aí o item chega no estoque, ela bota para vender no cliente. Pega aquele item, vende lá para o cliente comprou o item, o cliente leva, sei lá, X dias para pagar aquele item. E aqui ela tem mais X dias para pagar aquele fornecedor. Aí tem um fornecedorzinho aqui. E aí, quando ela paga o fornecedor e recebe o dinheiro do cliente, dá um ciclo completo aqui, né? É um ciclo do dinheiro. É o tempo que ela leva para comprar com o fornecedor, chegar o produto, entregar para o cliente, depois comprar de novo do fornecedor e por aí vai. Por que o ciclo dela está negativo? A gente vê isso daí em empresas que conseguem, que tem uma marca muito forte, tem algum fosso competitivo muito grande, geralmente ela consegue receber o produto do cliente antes de que ela vá pagar o fornecedor, entendeu? Isso aqui é uma demonstração clássica de fosso competitivo. Isso aí mostra o poder que a empresa tem no mercado, né? Ela recebe o produto em 17 dias e paga o fornecedor em 110 dias, entendeu? Então, assim, isso é excelente para ela. Quem não quer receber o produto em 17 e pagar daqui a 110 dias? Ela pode pegar aquele dinheiro ali, investir numa operação financeira, numa renda fixa, até chegar lá, sei lá, praticamente 100 dias ali com aquele dinheiro investido já gera um caixinha. Provavelmente é por causa disso que ela não tem índice de cobertura de juros. Deve ser porque ela investe esse dinheiro aí, entendeu? Ela deve ter um bom resultado financeiro. Tem que olhar, mas pelo que parece, tudo indica que sim. Bom, assim, de números a gente já deu uma olhada, viu que a eficiência dela tá boa. Ela tem ganhado eficiência, isso é um ponto positivo. Agora vamos dar uma olhada no case de negócio da Ferrari. Vamos ver o que é a Ferrari. Eu acredito que todo mundo aqui no blog já sabe o que é a Ferrari, né? Mas vamos dar uma olhada em alguns detalhes aqui. Aí não tem nada melhor do que você acessar o site da empresa. Vai fazer um trade de valor com a empresa, é mandatório. Acesse o site da empresa, veja todos os produtos que a empresa vende, quais os clientes, debruce em cima do site dela, aprenda tudo que você puder sobre ela, certo? Aqui a gente tem aí aquelas apresentações básicas e tal, aquelas coisas. A gente tem aqui corporate.ferrari, que esse aqui é o resultado, né? Esse aqui é o resultado, esse aqui é só o resultado. Esse aqui a gente vai olhar daqui a pouco. Esse aqui é o sitezinho dos investidores. Vocês dão uma olhada aqui, bate aí o corporate.ferrari. Tem o último resultado aqui, tem algumas informações ali de governança, tal. História dela, em 1947 que ela surgiu. Pensei que era 47. Enfim, vale a pena você dar uma olhadinha aqui por alto. O site dela é muito bem feito, muito bem, o design dele é muito bom. Aqui é um produto dela. Vamos dar uma olhada aqui. Ferrari, esse aqui é o último resultado dela. Vamos dar uma olhada por alto nesse último resultado. Depois a gente vai fazer um outro vídeo, porque esse aqui eu perdi um pouco de tempo apresentando os números, falando um pouquinho da Ferrari. Então não dá pra gente dar uma olhada mais detalhada no balanço. Mas vamos dar uma pincelada por alto nele. Vamos lá. Quais os destaques no balanço aqui, desse terceiro trimestre de 2015? Está falando aqui que foi entregue em 1949. Ela é uma empresa que vende poucos produtos. Ela não vende muitos produtos. Você pega uma empresa aí, por exemplo,
igual a Tesla aí. Pô, a Tesla, se não me engano, acho que um trimestre ela entrega 14, uma coisa assim, mil unidades, entendeu? Você pega uma Fiat, entrega muito mais que isso. Uma Fiat é capaz de entregar aí 14 mil unidades só, sei lá, só num estado aqui do Brasil. Só que um carro da Ferrari equivale a não sei quantos carros aí dos concorrentes, entendeu? Então é um produto de alto valor agregado. Então ela precisa de vender pouco. Ela precisa de vender pouco. Imagina se todo mundo tivesse uma Ferrari. Ia perder a graça. A magia dela, o poder da marca Ferrari está em que poucas pessoas têm Ferrari. Não é qualquer um que pode ter uma Ferrari. Ela é muito cara. É para milionário. Então, assim, é ali que está o poder da marca dela, entendeu? Então ela não pode sair fazendo muitas unidades. Ela tem um controle muito rígido sobre a quantidade de unidades que ela faz. Se ela fabricasse aqui 2.500 unidades, ela ia vender as 2.500 unidades. Isso aí é fato. Só que ela tem esse controle. Eles têm algum controle lá que eles demandam quantas Ferraris estão ali no mercado, qual o nível ideal para eles, entendeu? Enfim. O que é um bom sinal, que dá uma margem aí de crescimento sustentável por longo período de tempo. Porque como ela produz poucas unidades, dá poder para ela ir aumentando essa produção ao longo do tempo. Então aqui ela aumentou em 21%, versus ao período anterior do ano passado, ou ano passado, aliás. E aqui ela dá um detalhezinho que os carros de V8, né, 8 válvulas, teve um crescimento de 33%, e os 12 válvulas 17%. Isso aqui é natural, eu acho que o V8 deve ser mais barato, né? Natural que ele cresça mais. A gente tem aqui o resultado financeiro dela, que isso aí a gente já viu lá no site do Morningstar. Então não vou entrar em detalhes aqui. A gente tem aqui o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos. Ela apresentou esse 488 Spider, né? Que começou a ser entregue, que começará a ser entregue agora no quarto trimestre. Que carro é esse aqui? Eu abri ele aqui, ó. Vamos dar uma olhada no carro. Esse aqui é o carro mais novo dela. Vamos ver se... Aí, é bonito o menino, hein? Bom, esse é o sonho de consumo de qualquer homem aí no planeta Terra, vamos dizer, né? Ter uma Ferrari. Quem nunca quis, quando era menino, sonhou em ter uma Ferrari, nunca teve uma Ferrarizinha, nem que seja de brinquedo. Depois você cresce, você vê que você não tem condições de ter uma Ferrari, pelo menos você pode comprar umas ações da Ferrari para dizer que você é dono da Ferrari, pelo menos, né, da fábrica. Brincadeira, pessoal. Mas enfim, esse aí é o menino novo aí que ela fabricou, 488 Spider. Aqui a gente dá uma olhada aqui nele. Eu gosto sempre de olhar o produto para ver se é de qualidade mesmo ou não, entendeu? De repente você mora perto de uma loja da Ferrari e dá um pulinho lá, fala, olha, tô querendo comprar umas ações da empresa, eu quero ver se o produto é bom mesmo. Me deixa dar uma volta. Esse aqui é o menino de frente, tá aí ele de lado, aí você vai dando uma olhada. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Especificações técnicas. O site deles são fantásticos, cara. Me amarro nesses sites assim. 670 cavalos. Aceleração de 3 segundos faz de 0 a 100. Que é isso? Meu Deus do céu. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma moto Triumph 675 Daytona. Ela faz de 0 a 100 em 3 segundos. Só que, pô, se comparar uma moto com um carro Ferrari, o carro é muito, mas muito mais pesado. Maluco, para ele fazer 3 segundos em 100 km, cara, ele deve beber um tanque de gasolina, no mínimo. No mínimo. Mas é o poder do carro, né, cara? Pô, fantástico, cara. Eu lembro que quando eu saía com a moto no sinal, mano, você dava uma tocada assim no motor, você tava longe. 3 segundos eu tava 100 km.
Você já tinha que tocar a primeira vez, já passando a marcha, que a moto ia igual maluco. Imagina você num troço desse aqui. De zero a 100 em 3 segundos, num carro, não dá pra imaginar não. Mas é isso aí. Bom, vamos voltar lá. Ela falou aí que fez o 488 Spider, abriu 2 novas franquias, lojas de franquia, né? Bom sinal. Mas é uma empresa, né? Isso aqui é um ponto muito bom que eu achei dela. Ela tem um setor de comércio ali, comercializa a marca, você vê camisetas, você vê bonés, casacos, isso aí é fantástico nela. Ela consegue fazer esse mix do varejo ali, né, com a venda dos carros ali. E ela vem crescendo muito com essas lojas aí de franqueados, né? É uma opção interessante para aumentar a receita dela, entendeu? O varejo sempre tem essa característica de estar aumentando a receita, então é uma opção interessante, mas não é uma coisa que você vai esperar assim um aumento fabuloso de receita vindo do varejo, porque ela não vai abrir loja, não é igual uma loja americana que vai abrir 50 num mês, entendeu? Não é esse o objetivo deles. É como eu falei com vocês, é igual o carro. Eles vão ter um número controlado de lojas, até porque o público da loja é mais gente lá, lógico, do que o público do carro, mas mesmo assim não é um produto barato. Então, não é uma coisa que você vai abrindo de esquina em esquina. Mas, assim, tem uma possibilidade de crescimento muito grande nessa parte aqui de lojas, de varejo. É uma coisa que a gente pode olhar esses números aí num balanço com mais detalhes. A gente pode ir acompanhando como é que vai esse crescimento dela do varejo. Eu sou meio suspeito de falar de varejo, porque eu adoro varejo. Adoro empresas de varejo. Aqui ela está falando da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem uma participação muito importante. Eles entraram na Fórmula 1 e eles não esperavam que... Na verdade, eles fizeram a Fórmula 1 para alavancar a marca Ferrari, que não era assim tão conhecida, até eles entrarem na Fórmula 1 e saírem ganhando todos os títulos. E aqui a Fórmula 1 foi decisivo para a marca. Então, assim, eles têm uma preocupação, um acompanhamento muito grande com a Fórmula 1. Eles estão sempre ali preocupados em estar ali marcando presença na Fórmula 1. E a escuderia ali, Ferrari, a gente pensa que às vezes é uma outra empresa, é um cara particular que controla. Não, é a própria empresa que controla ali a escuderia ali na Fórmula 1. Então a gente vê ali os resultados vindos direto da Fórmula 1, o prêmio que eles ganham, tudo é recebido ali vem pro caixa da empresa mesmo, da Ferrari mesmo. Não é terceirizado, nada desse tipo não, entendeu? E aqui ela está falando que dia 21 de outubro foi o primeiro dia de comercialização na Bolsa de Nova York. Dia histórico para ela. E aqui, sei lá, umas perspectivas aí para 2015. Não vamos olhar isso agora não, pra gente não... E aqui aqueles dados que a gente deu uma olhada. Bom, isso aqui talvez seja interessante pra gente. Aqui é o mercado dela. Quem que ela atende? Qual é o maior mercado consumidor dela? 35% das vendas estão nos Estados Unidos. Nenhuma surpresa disso, né? A maior população de milionários fica lá, né? Se bem que acho que não. Se bem que acho que os maiores milionários ficam na Europa. Os Estados Unidos é um pouco mais dividida a renda, né? Mas você pega países aí como a Rússia, por exemplo, se eu não me engano, acho que é o país que tem mais milionários no mundo. Mas é uma desigualdade tremenda. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Aqui a gente vê 42% lá no território dela, né? Na Europa. É uma empresa italiana, então... Nada mais natural do que... Aqui, ó. 46% na Alemanha. 28%... até que na Itália não tem tanto, não. A gente acha que no berço dela lá ela vai ter uma expressividade maior, mas não tem tanto, não. Na China, 8%, aí ela colocou a China, deu um destaque maior para a China, né? Porque, pelo tamanho da China, né? A China é do tamanho de um continente, praticamente.
a gente vê 24% de crescimento, não, aliás, na China teve uma queda, né? Na China teve uma queda. Isso aí é preocupante. A gente tem que olhar, se você vai fazer um trade de valor, você tem que observar como que ela vai se comportar com a China. A China não tem, assim, uma expressividade muito grande na receita dela. É 8%, é 8%. É uma coisa que você vai se preocupar? Vai, mas não é uma situação que você vai falar assim, pô, a China quebrando ali, já era, Ferrari tá no sal, vai cair a receita, não sei o que. Você vê que quase metade vem dos Estados Unidos e a União Europeia. Então, assim, a maior preocupação que tem que ter por acionista da Ferrari seria uma crise econômica nos Estados Unidos e uma crise econômica na Europa. E também no Japão. A China não é nem tão preocupante. Eles destacaram a China, talvez, pelo fato aí da presença mundial da China, mas em nível de receita, talvez poderia ter juntado ela ali com o Japão ali e tal. Mas não é aquela coisa que é para você se preocupar. Eles separaram talvez para mostrar que na China, que talvez se a China entrasse junto com o Japão, iria afetar um pouco o crescimento do Japão. Mas enfim, a China, você tem que acompanhar o que... vou fazer um trade de valor com a Ferrari. Tem que dar uma olhada na China para ver quais as perspectivas. Depois a gente pode dar uma pincelada disso aí para ver o que pode vir de ruim pro lado da China ali, para cima da Ferrari. Aqui para finalizar, a gente tem aqui o Japão e a Austrália praticamente. O Japão aí teve um crescimento de 82%. Gente, olha, uma vez eu visitei o Japão, há uns 2 ou 3 anos atrás. O número de Ferraris que tem lá é absurdo mesmo. Eu lembro que eu tava em Tóquio, tem uma rua em Tóquio lá, que... agora não me lembro o nome da rua. É uma rua lá que tem só negócio eletrônico. Um monte de coisa de jogo. Nintendo, PlayStation, loja de eletrônica dá com pau. Cara, eu lembro que, naquela rua lá, era direto passando assim, 4, 5 Ferrari, mas não eram uma atrás da outra, assim, os caras pareciam que andavam de Ferrari lá. Porque lá no Japão, lá em Tóquio, por exemplo, você andar de carro lá, você tem que ter muito dinheiro, porque o estacionamento é caro, a gasolina lá é um preço absurdo. Então a maioria do pessoal usa transporte público. Então o cara, quando anda de carro lá, o cara é aquele maluco sinistro mesmo, é um mega empresário, o CEO, sei lá das quantas. Então o cara geralmente tem muito dinheiro, aí o cara já vai logo pra uma Ferrari, já que eu vou andar aqui em Tóquio, eu já vou meter logo uma Ferrari na rua, entendeu? E os caras andavam de carretinha lá de Ferrari, era uma atrás da outra. E não é à toa que 82% de aumento das entregas no Japão. É um país que você pode acompanhar aí, que você tem que acompanhar as notícias do Japão. Vou investir na Ferrari. Acompanha aí o Japão também, Europa e Estados Unidos por alto, porque influenciam na receita dela. Bom, aqui a gente tem os números ajustados do EBIT. Isso aí depois a gente olha no balanço, esses dados aí, pra gente ter alguma coisa pra falar lá também. Se a gente falar tudo aqui, fica sem nada pra falar lá. Aqui sobre a Fórmula 1, tá falando aí no primeiro lugar na Malásia, 14 pódios. A Ferrari ficou em segundo lugar na campeonato de construtores, pela pontuação que ela fez, pontuação excelente. E a empresa já está falando aqui que renovou parceria com o principal anunciante, né? Como é que fala mesmo? Sei lá, anunciante. Principal anunciante lá por mais 30 anos. De 30 anos, recentemente renovado até 2020. A Shell aí é uma parceira forte da Ferrari. Ela firmou uma parceria, se eu não me engano, acho que são 3 empresas que têm uma parceria muito estreita com a Ferrari. É a Shell, a Puma e a Microsoft. Eu não tenho certeza dessas 2 últimas, mas a Shell tá aqui na cara pra gente matar todas as dúvidas.
Bom, aqui a gente está falando das lojas, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, das lojas. Ferrari Internacional. Experiência. Não, esse aqui não. Acho que as lojas estão mais embaixo. Criando um, Ferrari de 500. Aqui tá falando de algumas outras competições que tem. Aqui embaixo, Ferrari Store. Aqui tá falando das 2 novas lojas que abriu. Abriu uma em Dubai. Se você estiver visitando Dubai lá, dá uma passada para ver como é que é a loja. E uma lojinha pequena, né? Júnior, né? Não sei se Júnior seria porque é uma loja menor. Em Hong Kong, né? Mas aqui tem um ponto importante aqui que eu não comentei lá em cima, que é o e-commerce, né? Ela tá com a presença aí bem interessante no e-commerce. Isso é um bom sinal, Você vê que a empresa tenta gerar receitas de tudo quanto é forma possível. Isso mostra aí o comprometimento da empresa com o investidor ali, né? De estar sempre procurando melhorar os resultados. Então é importante a gente observar essas coisas. Aqui ela está falando do próximo carro que ela vai lançar aí, né? Anunciado em outubro. Produção limitada de 799 unidades, todas já pré-vendidas. É isso que eu falei com vocês. Se ela botar 1.000 unidades, 1.500, vai vender as 1.500. Entendeu? Então é tranquilo isso aí. Meu Deus do céu, o carro faz aí, ó, olha só, de 0 a 100 em 2.9 segundos. Consegue ser mais rápido que a minha moto. De 0 a 100 em 2.9. Meu Deus do céu, gente, isso não existe, isso não é carro não. Bom, quais são os riscos aí que a gente tem para Ferrari? A gente tem o risco para Ferrari, assim, seria a diminuição do número de milionários no mundo. Eu salvei até aqui uma imagenzinha aqui, que essa imagem aqui, ó, esse HNWI, isso aqui é o número a taxa de crescimento de milionários aí no mundo. Ela vem crescendo a uma taxa de, eu notei aqui, 8,6%. É uma taxa de crescimento de 8,6% o número de milionários aí que vem crescendo. E aqui é a produção da Ferrari. Você pode ver que a produção da Ferrari, ela cresceu a taxa de produção dela a 2,5%, ou seja, ela sempre tenta manter abaixo da taxa de crescimento dos milionários, né? Porque é muito importante que ela mantenha esse espaço aí para poder ter um gás aí caso seja necessário. Aqui é um outro sitezinho com uma curiosidade interessante. Ele mostra os carros mais caros. Assim, são os 10 anos aí de itens colecionáveis por valorização. O que mais valorizou foi o carro, né? A gente veio 450%. E aqui ele traz uma tabelinha aí, ó, de 50 carros mais caros vendidos no mundo. Agora, o ano passado, teve esse Ferrari 250 GTO de 62, o cara pagou 38 milhões no carro. Gente do céu, como pode fazer umas dessas? Aqui é o maior concorrente dela, que eu acho que é a Mercedes-Benz, né? Eu acho que a Mercedes-Benz é o maior concorrente dela. Mas enfim, não só por isso aqui não, mas no mercado mesmo. 38 milhões. Aqui a gente tem 50 carros. Desses 50, 34? Não, 30 carros desses 50 aqui são da Ferrari. Então, o que isso mostra pra gente? Pra que eu peguei isso aqui pra gente poder dar uma olhada? Pra mostrar o poder da marca da empresa, entendeu? Mostrar o poder que a Ferrari tem, que é o mais importante para ela, é a marca. Então, pessoal, é isso aí. Já falei demais. Esse vídeo deve ter ficado monstruoso de longo. Isso aí é para vocês entenderem a primeira parte de um trade de valor, o que a gente precisa de olhar no primeiro momento. Agora a gente vai dar uma estudada no balanço dela. Vou dar uma lida nesse último balanço para a gente poder ver
No próximo vídeo a gente vai dar uma lida nesse último balanço para a gente poder ver se identifica alguma coisa de interessante ali. Se não tiver nada de interessante, a gente fecha e vai embora, espera o próximo balanço, depois faz outro vídeo no próximo balanço. Se sair alguma notícia, eu faço algum videozinho curto. Enfim, o que afetar aí no nosso trade de valor, a gente vai estudando junto para vocês verem como funciona esse processo de montar um trade de valor. É uma coisa que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é fácil, não é complicado, mas também exige um pouco de dedicação por parte do investidor, de parar, estudar e ver como é que funcionam as coisas. E ter saco para ficar vendo os meus vídeos aí, que eu sei que é um pouco difícil. Mas é isso aí, pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.